Amados e amadas, a doce paz seja com todos, seja com todas. Estou passando aqui para compartilhar, para repartir uma palavra, um princípio que nesses dias o Senhor me trouxe assim, de uma forma muito especial, um selo em cima desta palavra. Na verdade, é um assunto, é um tema, é uma palavra que já há mais tempo Deus tem ministrado no meu coração. E eu gostaria de abençoar a tua vida também com esta palavra, com este princípio que a Escritura revela. Estou falando aqui sobre a importância de nós construirmos relacionamentos dentro daquilo que é projeto, plano e vontade de Deus. Quando nós construímos, quando nós desenvolvemos processos de construção de relacionamentos, coisas especiais e tremendas nós experimentamos da parte do Senhor de forma bem concreta no nosso dia a dia. Como disse alguém há uns dias atrás, o reino toma forma, o reino ele se materializa, ele acontece. E eu estou nesses dias vibrando, com uma experiência que eu passei, que estou passando, e quero repartir isso com cada uma que nos tem acompanhado, para que seja bênção na vida de cada um e também que possa essa palavra animar o amado, a amada que me acompanha, a também ajudar outros a viverem dentro deste princípio. Olha só, eu estava lembrando então nesses dias de uma história da palavra do profeta, uma palavra que está registrada no livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Não vou ler toda a história aqui, vou resumi-la para vocês. É uma história, uma situação onde o profeta Eliseu, ele tem um encontro com uma mulher. A mulher, ela é viúva, ela ficou viúva, e o esposo dela era um servo do profeta Eliseu. E ela então procura o profeta numa situação muito difícil, onde o seu esposo, seu marido havia morrido, e algumas dívidas, algumas contas ficaram para trás, e diz ela então para o profeta que os credores estavam batendo a sua porta, cobrando aquela conta, e ela não tinha com o que pagar. E era o costume, o hábito, era assim que acontecia, que se alguém não pudesse pagar uma conta, uma dívida, o credor tinha então o direito, ele tinha o direito de levar os filhos daquela pessoa para o pagamento da sua dívida. E esta mulher, esta viúva, imaginem vocês, toda a situação difícil, toda a situação econômica difícil, a necessidade ali, mais do que batendo a porta, a necessidade já dentro de casa. E para complicar ainda mais, ela está sendo cobrada de uma dívida, e o pagamento da dívida seria entregando os seus filhos para os credores. Imaginem vocês o desespero desta mulher. E diz a palavra que ela procura então o profeta Eliseu, e o profeta pergunta o que é que ela tem, se ela tem alguma coisa. E ela diz para o profeta que ela tem um pouco de azeite, um pouco de óleo. Confiram lá, confiram essa palavra aqui em 2 Reis, capítulo 4. É muito interessante ler os detalhes desta história. Ela diz então para o profeta que ela tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. E aí o profeta orienta ela da seguinte forma: faça contato com seus vizinhos, com seus amigos, se fosse nos nossos dias, ele ia dizer, manda um WhatsApp para os teus contatos, para os seus amigos aí, e recolhe o máximo possível de vasilha. Recolhe o máximo possível de pote, de vidros, Recolhe aí o máximo de potes de vidros e vai para tua casa. E acontece que os filhos recolhem os potes, as vasilhas. Ele diz o seguinte: então agora entra na tua casa e pega esse óleo que tu tens e vai aí despejando, vai derramando, a partir do óleo. Vou fazer um exemplo aqui, a partir do óleo que tu tens, então vai aí derramando nas vasilhas que tu conseguiu.
E é o que ela faz, né? E no final da história, diz ali a palavra, que ela então recolhe muito azeite, muito óleo, e ela então de novo se apresenta para o profeta, e o profeta diz para ela o seguinte: vende, né? Vende este óleo, paga esta conta e viva então com o resultado, com o resto, né? Com o que sobra, paga a conta e com aquilo que sobrar, viva o resto da tua vida. Então imagino que foi muito azeite, foi muito óleo, e realmente foi uma coisa muito especial, e o problema dela foi resolvido. Eu queria chamar a atenção para essa história, especialmente na questão das vasilhas. Claro que a multiplicação do azeite, a multiplicação do óleo, só é possível pelo agir sobrenatural de Deus. Ou seja, se não houvesse a intervenção divina, se não houvesse ali o agir de Deus, né, através do profeta orientando, né, dizendo, falando para ela o que fazer, e não só isso, mas a própria mão de Deus agindo, a própria mão de Deus ali operando de tal forma que o azeite foi multiplicado, seria impossível que isso acontecesse. Ou seja, o sobrenatural registrado aqui, que é real, que aconteceu e que acontece, só pode acontecer por ação de Deus. Mas tem uma outra coisa interessante que normalmente a gente não se dá conta. E isso é o que eu quero então falar um pouquinho para vocês, porque nesses dias esta verdade me saltou, né? Me saltou às vistas, como se diz. É uma coisa que eu já sabia, uma história que eu já conhecia, e é um princípio que de certa forma minha esposa e eu já temos tentado aplicar no nosso dia a dia, mas vivi nesses dias uma situação, uma experiência muito forte, muito intensa e que me fez lembrar dessa história. Estou falando aqui daquela parte onde o profeta diz para ela recolher vasilhas com os seus vizinhos. Ela recolhe tanto vasilhame, tantas vasilhas, tantos potes, né? De tal forma que a multiplicação do azeite é muito grande, paga as contas e tem dinheiro para viver o resto da sua vida. E é interessante que a história diz que a quantidade de azeite foi limitada pela quantidade de vasilhas, ou seja, todas as vasilhas foram preenchidas e o óleo só parou, né? Só parou de se multiplicar no momento em que os potes se acabaram. Ou seja, graças a Deus que ela tinha muitos potes, graças a Deus que ela tinha muitos vasilhames, mas além de graças a Deus, graças a ela também. Ou seja, imagino que essa mulher, essa viúva, era uma pessoa bem relacionada, era uma pessoa amiga dos vizinhos, era uma pessoa à disposição dos vizinhos, dos seus contatos, né? Dos seus amigos, tinha muitos amigos, e só por ter então muitos amigos, por ser uma pessoa que ao longo da sua vida foi desenvolvendo, quem sabe até com aquele servo que já havia morrido, foram desenvolvendo bons relacionamentos, foram construindo bons relacionamentos. E agora, nesse momento do aperto, acontece que as vasilhas, os vasilhames se multiplicam porque as pessoas doam, porque as pessoas entregam para ela as vasilhas. E eu penso se fosse o contrário, né? Se ela fosse uma pessoa amarga, ranzinza, uma pessoa egoísta, uma pessoa individualista, uma pessoa que vivesse só para si, com certeza nesta hora, os vizinhos, as pessoas ao seu redor, quem sabe até teriam vasilhas, quem sabe até teriam potes para dar, mas com certeza não dariam, com certeza não iriam abençoá-la com aquelas vasilhas, porque haveria uma pré-indisposição com relação a ela, porque ela, quem sabe, teria sido em outros momentos uma pessoa antipática, amarga, azeda, distante e assim por diante. Mas ela era o contrário. Era uma pessoa próxima, amiga, né? Simpática, uma pessoa que acolhia, com certeza sim, né? O texto não fala isso, mas com certeza sim, eu tenho a mente de Cristo, né? E tendo a mente de Cristo, eu posso dar asas à minha imaginação a partir da palavra, a partir do que eu vejo aqui, né? E sei que eu não estou aqui dizendo nenhuma bobagem, nenhuma coisa fora de contexto, porque faz sentido. Como é que ela consegue tantas vasilhas, né? Ao ponto de ter tanto espaço para recolher tanto óleo? Com certeza uma pessoa bem relacionada. Amados e amadas, o sobrenatural, o milagre, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Mas o bom relacionamento, né?
a boa vizinhança, ou na própria família, na própria casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os parentes que nós temos. Cabe a cada um de nós ser aquele bom perfume de Cristo, né? Ser aquela pessoa dócil, aquela pessoa próxima, aquela pessoa que tem sempre uma palavra com temperança para ajudar aqueles que necessitam, porque quem sabe amanhã depois, quem vai precisar somos nós. E nesta hora não dá para construir contatos, não dá para construir relacionamentos de uma forma artificial. Não funciona. Ou nós temos, ou nós já construímos, ou nós não temos e não tem como fazer diferente. Então deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tenho então vivido nesses dias. Olha só, há alguns dias atrás eu recebi aí uma encomenda. Nós fazemos, olha aí, ó, nós fazemos doce de abóbora, né? É uma coisa muito interessante. Aliás, acho que isso vai render uma outra palavra, uma outra ministração. Por que nós fazemos doce de abóbora, né? Eu até já estou com uma ideia aí, né? Mais ou menos assim, ó, Abel, entre aspas, vendia doces de abóboras. Caim, o que vendia? Isso a gente deixa para um outro dia. Mas enfim, nós então fazemos doces de abóboras e tem sido bênção por sustento do nosso ministério. E alguns dias atrás eu recebi uma maior encomenda, né, que eu já recebi, assim, desde que nós fazemos esse doce de abóbora. Recebi uma encomenda aí, gente, de quase 80, eu disse 80 potes, né, 80 unidades do doce de abóbora. Então, só que eu tinha, quando eu recebi esse pedido, acho que 6 ou, não lembro bem, 6 ou 8, né, vidros para fazer o doce, enfim, para poder produzir, é necessário fazer isso. E aí, eu pensei agora, como é que eu vou fazer, né? Além da dificuldade para achar abóbora nessa época do ano, e os vidros, para envidrar tudo isso. Claro que tem para comprar, mas e o custo? Enfim, tudo isso, né? Estava no meu coração e eu orei e pedi, Senhor, se é da tua vontade que a gente atenda esse pedido, cuida disso também. E aí, né, eu lembro naqueles dias ali, com isso para resolver, fui para o WhatsApp, alguns contatos, alguns amigos, né, alguns grupos de WhatsApp, da família, aqui do nosso ministério e outras, da vizinhança, né, muitos vizinhos nós temos contato aqui, gente de perto, gente um pouco mais longe, e pedi vidros, né, e eu consegui em, acho que 4 ou 5 dias, 92 vidros, aqui ó, 92 vidros, 92 vasilhames para fazer doce de abóbora. E os 92 já estão assim, ó, estão cheios, né? Estão já prontos para serem entregues. Tem uns 80, mais um pouquinho aí, se alguém quiser inclusive encomendar o seu, faça contato com a gente aí, quiser comprar o seu, faça contato com a gente. 92 vasilhames cheios. E depois de cheios, depois de usar toda a abóbora que eu consegui, quase 80 quilos para fazer os doces, né? Ainda seguiram entrando mais vasilhames. Tem aqui na mesa, vocês estão vendo aqui, ó, acho que não lembro agora, 55, 58, 54, mas 50 e poucos vasilhames, 50 e poucos vidros para poder então, por uma próxima remessa, fazer então doce de abóboras. E essa experiência mexeu muito comigo, né? Eu lembro de uma senhora, né? Uma senhora que eu até não lembrava, né? Não lembrava dela, não tinha ela presente na minha memória, mas alguém então passou para ela o pedido e eu fui numa noite destas a buscar e ela então veio me entregar 2 sacolas. A princípio ela ia me entregar 4 ou 5 no máximo, mas ela disse que lembrou, né? Depois de conversar comigo pelo WhatsApp, lembrou de uma irmã que também tinha vidros, né? Potes, vasilhas de vidro, e ela então foi lá na casa dela e trouxe para mim 18 potes de vidro, 18 vasilhames. E outra coisa que me marcou também nesses dias, né, foi que um irmão de uma outra cidade, sabendo também dessa necessidade, ele conseguiu 31 vasilhames. E me chamou a atenção que ele separou um tempo para limpar, para higienizar, porque tem que tirar o rótulo antigo, tem que limpar, isso dá muita mão de obra. Ele me entregou 31 vasilhames limpos. Só falta agora, quando for fazer então a próxima remessa, esterilizar para poder usar. Gente, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Isso tem realmente assim mexido muito comigo, essa experiência, essa palavra, né? Foi tudo assim junto, né? Indo atrás, procurando
consegue aqui, consegue ali, enfim, toda essa função, todo esse processo aí, o Senhor me trazendo à lembrança essa palavra, né? Essa palavra aí do profeta, da viúva, do vasilhame. Lembrando, então, nesses dias, essa história, realmente, assim, uma coisa tremenda. Mais do que ter aqui, né, os 92 vídeos, aliás, um pouquinho antes, uns 10 dias antes, eu tinha feito, acho que 60 assim, né, que também foram vendidos. Então, 60 mais 92 mais 54, eu acho que é isso, né? Some aí. Em poucos dias, tudo isso, né? E mais do que o vasilhame, mais do que a bênção de não precisar comprar, não precisar gastar com isso, né? A manifestação da presença de Deus, né? A presença real, uma presença manifesta do Senhor na minha vida. Então, estou muito grato, né, ao Senhor que foi dando graça. Como alguém falou outro dia assim, pastor, esse doce parece divino. É divino sim, mas conta essa história num outro vídeo aí, como é que faz, por que fazemos doce, como é que é essa história, né? Mas é uma graça, é uma unção de Deus, que é Ele que dá, ou Ele dá ou a gente não tem, não dá para comprar isso, né? Mas essa questão dos potes, das vasilhas, me trouxe muita gratidão, né, pela vida das pessoas, muita gratidão por ao longo de alguns anos, né, de muitos anos, estarmos aí construindo bons relacionamentos com os vizinhos, com os familiares, com amigos, com irmãos, e me trouxe muita gratidão no coração, mas ao mesmo tempo, meu amado, minha amada, muito temor para seguir construindo bons relacionamentos. Ok? Então essa é a dica, essa é a palavra, é isso que eu queria repartir com cada um de vocês aí, para que o amado seja também abençoado, né, no seu cotidiano, na sua vida, né, nas suas necessidades. Quantas coisas nós necessitamos e está na casa de alguém, está na mão de alguém, mas a pessoa nem sabe. E às vezes não é uma coisa, não é um vidro, né, não é uma vasilha. Às vezes é um abraço, às vezes é alguém que nos escute, enfim, né? São tantas as nossas necessidades que a gente aí podia fazer uma relação muito longa. Mas Deus quer muitas vezes usar pessoas para nos abençoar, para nos alcançar a sua bênção, para que a bênção dele se materialize. E aí nós precisamos ser pessoas que são abertas, um coração disponível para receber através dos outros aquilo que Deus quer nos dar. E não só receber, mas sermos também aqueles que se tem em casa aí a sua vasilha e alguém está precisando, né, de uma vasilha abraço, de uma vasilha sorriso, de uma vasilha 1 quilo de feijão, de uma vasilha um dinheiro, de uma vasilha uma visita, enfim. Se alguém então está precisando, que nós sejamos aquelas que são também ferramenta na mão de Deus para abençoar vidas. Ok, gente? Então é isso aí. Lembrando que aquele que quiser conversar sobre isso, né? Se alguém mais tiver potes de vidro para doar, né? Faça contato com a gente aí através do nosso WhatsApp, 0 operadora 51999 18 78 28. Né? Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Se o amado sente no coração, eu preciso, né, começar a desenvolver bons relacionamentos, mas tem dificuldades. Por A, por B, por C, seja lá por que motivo for, se o amado tem dificuldades para isso, me pede ajuda lá, vamos nos conversar no WhatsApp, ok? 0 operadora 51999 18 78 28, ok? Deus abençoe. Aqui Roberto, Pastor Roberto, Ministério Intimidade, Louvor e Adoração. Até mais!